Boa noite a todos. Vamos dar início a mais esse nosso encontro, nossa terceira aula sobre a devoção à Virgem Maria, tendo como base o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Então vamos dar início à nossa aula com uma breve oração, invocando a Santíssima Trindade e pedindo a intercessão à Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos dar início à reflexão de mais alguns capítulos do tratado, para que a gente possa, assim, ir entendendo melhor a verdadeira devoção e, naturalmente, o que realmente São Luís está querendo nos introduzir nesse caminho devocional e também de consagração. Então, o quarto capítulo, ele tem como título da perfeita devoção à Virgem, à Santíssima Virgem, ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Então, ele vai fazer esse paralelo aí, entre a perfeita devoção e a perfeita consagração. A Jesus Cristo. Então, aqui, a perfeita devoção a Maria e a perfeita consagração a Jesus. Então, ele está fazendo esse paralelo onde ele está tentando nos mostrar que tanto a perfeita devoção à Virgem Maria e a perfeita consagração a Jesus Cristo, ela tem como um fim, o mesmo fim último, E é claro, que é a santificação e a salvação das almas. Mas também, elas aí estão estritamente, e podemos dizer intimamente unidas, a devoção à Virgem Maria e a consagração a Jesus Cristo. Por isso que a consagração que São Luís propõe, na verdade, é justamente isso, Essa consagração a Jesus Cristo por Maria, por meio da devoção, da verdadeira devoção, da perfeita devoção à Virgem Maria. E por que ele está falando isso? Ele está dizendo isso por quê? Porque ele vai dizer que a devoção à Virgem Maria é a mais perfeita devoção, uma vez que ela já está de corpo e alma unida a Deus no céu, pela sua assunção aos céus. Então, quanto mais unidos à Virgem Maria, mais nós estaremos unidos, perfeitamente também, a Jesus Cristo. Então, essa participação e essa comunhão de mistérios também. Naturalmente, ele vai colocar aí três coisas, essas três coisas aí, em primeiro lugar, que propõe tanto a devoção, a perfeita devoção à Virgem Maria e essa perfeita consagração a Jesus Cristo. E ele vai falar que essa consagração a Jesus Cristo por Maria, através dessa perfeita devoção, ela nos leva a três coisas essenciais. Primeiro é uma conformação. Uma conformação, é claro, uma conformação a Jesus Cristo através da Virgem Maria. E o que significa essa conformação? Conformação significa o quê? É ir adquirindo a forma, assim, a forma de Jesus Cristo, de verdadeiros filhos de Deus, de outros Cristos. Então, quando a gente fala conformação, é justamente isso, é essa transformação, podemos dizer, usar essa palavra também, essa transformação ou uma identificação a Jesus Cristo
por Maria, uma vez que Maria, né, é essa cópia perfeita de Jesus Cristo, né, essa que mais, né, é realmente, né, por ter sido conservada na sua pureza original, ela é aquela que mais se assemelha a Jesus Cristo, né? Como o próprio São Luís vai falar no tratado, né? Então, São Luís ele vai nos dando algumas pistas muito interessantes, né, para a nossa reflexão também. Depois, a segunda coisa, né, que essa consagração a Jesus Cristo, por essa perfeita devoção, né, por Maria, vai nos levar a uma união. Como dizia, né? Uma vez transformados em Cristo, uma vez unidos à Virgem Santíssima, nós vamos adquirindo e crescendo numa união com Deus, né? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, também, né, é muito importante isso, uma vez que essa união nos dá, né, uma capacidade de participação nos mistérios da Trindade, né? Então, isso é essencial, né? Onde nós nos reconhecemos como filhos de Deus, onde nós também vamos nos reconhecendo como outros Cristos, né, unidos ao Filho de Deus. E também, né, nós nos unimos, né, de uma forma, como os autores espirituais vão dizer, né, de uma forma esponsal com o Espírito Santo, né, porque é o Espírito Santo que vai realmente realizando toda essa obra de conformação, de transformação, de identificação de dentro para fora na nossa vida. Então é uma união, né, o Espírito Santo é aquele que realmente, né, quando nós estamos aí em estado de graça, né, ele vai gerando, né, essa união maior ainda, né, aos mistérios de Cristo, né? E é claro, os mistérios da Trindade, né? E principalmente os mistérios de Cristo aqui nessa terra. Então isso é muito interessante também, né, que São Luís vai colocar. E a terceira coisa, né, é a consagração. Consagração. Por que, né, a consagração, né? Essa ideia da consagração é o que, né? Se a gente a gente pode dividir, né, essa palavra aqui assim, né? Consagração, né? Consagrado, lá, né, como o termo latino vai, né, nos explicitar, né, que é cum sacro, né? Então é com o sagrado. Então quando nós vamos, né, realmente adentrando, né, nessa vivência, nessa experiência, né, de conformação a Jesus Cristo, de união, né, tanto a Virgem Maria como a Trindade Santa, nós vamos o que, né, adquirindo, né, essa capacidade de estar unidos com o sagrado. E naturalmente, né, estar unidos ao sagrado faz com que toda a nossa vida ela se torne também sagrada. E é claro, né, a nossa vida nos tornando-se sagrada pela graça do próprio Deus, ela também vai se tornando uma grande obra de salvação. Porque nós vamos ver isso até depois, né, onde nós vamos, né, aí tendo essa capacidade de, através das nossas boas obras, através de tudo aquilo que nós vamos fazendo nessa terra, né, como realmente, né, nós vamos transformando tudo isso, toda a nossa vida, numa grande obra de salvação, né? Então nós nos tornamos um com aquele que é sagrado, que é o próprio Deus, né? Então essa união com o sagrado realmente nos torna parte e participantes da obra de salvação do próprio Deus. Então, o capítulo 4 do tratado, ele vai nos chamar a atenção justamente sobre isso, né? Sobre essa perfeita consagração a Jesus Cristo que se dá por uma perfeita devoção à Virgem Maria, né? E nós já entendemos lá na nossa primeira aula lá o significado de devoção, né? Que é o respeito, que é a reverência, que é a dedicação, é dar honra e é, principalmente, né, ter essa gratidão, né, para com a Virgem Maria, que pelo seu sim nos trouxe, né, a salvação, que é o próprio Filho de Deus, que é Cristo Jesus, né? Depois nós vemos aí, né, diante disso aqui, né, que é a consagração a Jesus Cristo por Maria, né, por essa devoção, né, à Virgem Maria, essa perfeita devoção à Virgem Maria, nós temos aí também uma via que São Luís ele vai nos explicitar também, né? Essa via ela é composta de 3 realidades importantes.
e que o tratado também vai trazer aí, né, para que a gente possa refletir e a gente vai fazer essa reflexão, né? A primeira é o que, né? Que a perfeita e inteira consagração, essa consagração ela nos propõe que nós nos consagremos, né, inteiramente, né, a Jesus Cristo, né, através da Virgem Maria, né, por Maria, né? E depois também a segunda coisa é que o que nos compromete, né, essa devoção, né, ou essa consagração a Jesus Cristo por Maria. E depois, em terceiro lugar, né, qual é o fim último dessa devoção. Então vamos na primeira, né, o primeiro que seria, né, aí, né, essa perfeita e inteira consagração de si mesmo, né? Então a consagração de si mesmo. Então, assim, né, a primeira coisa que essa consagração a Jesus Cristo por Maria nos chama é justamente isso, né, a consagração de si mesmo. Então, nós temos 4 realidades aí dentro dessa ideia de consagração de si mesmo, né? Então, nós consagramos todo o nosso corpo, nós consagramos os nossos membros e sentidos. Como isso, né? Consagrar todo o nosso corpo, os nossos membros, os nossos sentidos, né? E é claro, né, isso tem a ver com aquilo que a gente falava anteriormente, né? Como nós nos tornamos um com o sagrado, né? Unidos ao sagrado, conformados ao sagrado, consagrados, né? Ali, né? Unidos, né? Estamos com o próprio Deus, né? Unidos ao próprio Deus. Então todo o nosso ser, né? O nosso corpo, os nossos membros, os nossos sentidos, eles estão para a glória de Deus. Então, naturalmente, né? Tudo na nossa vida, no nosso corpo, nos nossos membros, nos nossos sentidos, precisam estar, né, de acordo com aquilo que é, sim, né, a própria obra de Deus, né, que é assim, né, o bem, né, seria esse bem supremo, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, né? Todo o nosso ser, né, todo o nosso corpo, membros, sentidos estão unidos e consagrados a Deus, né? Depois, segunda coisa, né, a nossa alma, com todas as suas potências, né? Então a nossa razão, a nossa memória, a nossa vontade, né? As faculdades da alma, né? Como lá, né, os filósofos antigos vão dizer, né? Razão, memória, vontade, as faculdades da alma, toda a nossa alma também está, né, consagrada a Deus, né, consagrada a Cristo por Maria, né? Então, assim, né, essa consagração, depois a gente vai ver isso, né? Essa consagração ela vai como que aí, né, por essa presença divina de Deus em nós, o próprio Deus, né, o Espírito Santo em nós, ele vai o que, né, santificando a nossa consciência, vai, né, purificando a nossa memória e vai fortalecendo a nossa vontade para permanecer sempre no bem, né? Então, isso é essencial também para a nossa vida. E essa consagração, ela nos propõe justamente isso, né? Depois, né, nós consagramos, com essa consagração de si mesmo, nós consagramos também todos os nossos bens. Os bens exteriores. Isso quer dizer o quê, né? Que tudo aquilo que nós temos de bens exteriores, né? Bens materiais, até, né, aptidões exteriores, tudo aquilo que está no nosso interior, né? No exterior, né, é consagrado a Jesus Cristo através, né, da Virgem Maria, porque todos esses bens eles precisam também ser usados para a santificação e a salvação das almas, a nossa santificação e a salvação das almas. Então, e depois
também, né, todos os bens interiores também são consagrados à Virgem Maria. O que são esses bens interiores, né, e espirituais? São os méritos das nossas boas obras, né? E aí, né, São Luís ele vai falar, né, esses méritos passados, presentes e futuros, né? Nós entregamos tudo nas mãos, né, da Virgem Maria, né, para que ela possa fazer, né, bom uso disso, né? E é claro, né, para a salvação, né, da humanidade. Então, nós vemos aí nessas 4 coisas que a consagração de si mesmo nos propõe. E aí, é claro, né, como nós já falamos, refletimos sobre essas 3 aqui, nós precisamos entender bem essa aqui, né, os bens interiores, porque aqui, nessa realidade dos bens interiores, quando falamos dos méritos, gera-se uma grande confusão, né? Então, nós vamos ver aí também, né, vamos trabalhar um pouquinho, né, refletir um pouco mais sobre esses bens interiores. O que seriam esses bens interiores, né? Então, aí, né, nós temos, claro, como dizia, né, os bens interiores, vamos botar aqui, né, bens interiores. Os bens interiores, eles são, como dizia, são esses méritos. E os valores, né, o valor desses méritos também. Então, nós temos aí, né, 2 diferenciações que o próprio São Luís vai trazer no Tratado da Verdadeira Devoção, né? Ele vai falar de 2 tipos de méritos. O primeiro é o mérito que a gente chama de condigno. O segundo é o mérito, que é um nome, né, um pouco que não é muito usual, né, mas é congruo, mérito de congruo, ou também, né, que é o outro termo, né, que é usado para a mesma coisa aqui, né, ou conveniência. Então, né, é mais comum, né, para o nosso entendimento, né, conveniência. O que seriam esses 2 tipos de méritos, né? E é claro, né, esses méritos eles têm os seus valores, né? Nós precisamos entender o que, né? Que o mérito de condigno é o que, né? Aquele mérito de justiça, né? Que seria isso, né? Toda vez que nós fazemos uma boa obra, por aquela boa obra, nós temos direito, né, pela justiça divina, né, nós temos direito a um mérito. É claro, né, esse mérito ele pode ser humano, mas como nós estamos tratando aqui de méritos interiores, né, ele pode ter, aqui nós estamos falando justamente do mérito no sentido espiritual, né? Então, aqui nós vemos, né, esse mérito de condigno, ele é o que, né? Toda vez que a gente faz uma boa obra, nós recebemos, né, por justiça um mérito. Então, isso é aquele mérito que nós recebemos por justiça, né? E naturalmente, né, aqui nós podemos relacionar também, né, esse mérito de justiça, que seria o que, né? O estado que assim, né, que nos eleva, né, a esse estado de graça, né? Que é o estado de graça. Entenda que o que, né? Nós só temos, né? Esses méritos, nós só somos enriquecidos com esses méritos, né? Claro, né, na medida que nós estamos aí, né, no estado de graça, nós só temos capacidade de reter, né, esses méritos para a nossa salvação, justamente, né, quando nós estamos em estado de graça, porque preparados ou aptos a receber, né, essa obra de salvação, né, na nossa alma, esses bens interiores. Se nós não estamos em estado de graça, né, nós recebemos méritos pelas obras, mas são méritos puramente humanos, né, mas eles não são capazes né, de realizar uma grande obra de salvação na nossa vida, por conta de, às vezes, uma vida de pecado ainda. Se há uma vida de pecado mortal, né, é claro que a pessoa ela está ali, né, como que num distanciamento da própria união com Deus, né, e a
falta da união com Deus, naturalmente ela gera condenação para a alma, né? Depois, né, esse mérito de conveniência, né, aí, né, nós temos aí que são aqueles méritos, né, que nós recebemos, que é como se fosse um acréscimo, né, diante, né, de todas aquelas boas obras que a gente faz, né, são os acréscimos que nós recebemos. E esses acréscimos, eles nos vêm a nós, né, por algumas formas, né? E aí nós vemos a questão dos 3 tipos de valores, que aí, né, São Luís também ele vai trazer, né, aí, né, no tratado, né, que ele vai falar, né, de valor meritório, que é, né, o que nos faz crescer em estado habitual, né, de graça, né? E aqui nós temos, né, que tem a ver com esse condigno aqui, né, esse valor meritório que nos faz crescer no estado habitual de graça, que vai nos santificando. Depois nós temos o valor satisfatório, que aí, né, tem uma divisão aí, né, que seria a propiciação, seria a expiação e a satisfação, né? Então, assim, a propiciação é o quê, né? É aquela permissão pela contrição, né, interior que nós damos a Deus para que Ele realize essa grande obra de santificação na nossa vida, né? Depois, né, o valor de expiação, satisfatório de expiação, né? Após a contrição, nós, o que, né? Após essa permissão, né, de Deus, para que Deus entre no nosso interior, né, o Espírito Santo, a graça entre, ela vai apagando, né, as nossas faltas, né? Isso vem principalmente, né, aí pelo sacramento da confissão, né, por exemplo, né, acontece, né? Ou então por uma contrição perfeita, né, também, né? E depois, né, aí, né, esse valor satisfatório que é propriamente dito de satisfação, né, que vai anulando, né, todas ou em parte a pena devida ao pecado. O que quer dizer isso, né? Por exemplo, quando nós temos uma prática, né, estamos em estado de graça e temos algumas práticas devocionais, por exemplo, né, a adoração ao Santíssimo Sacramento, né, pelo menos por meia hora, né, nos dá, né, algumas indulgências, né, indulgências parciais, né? Então aí, né, o que, né? Quando a gente tem essa prática de adoração ao Santíssimo Sacramento, pelo menos por meia hora, nós recebemos esses méritos, né? Esses méritos que são capazes de realizar, né, essa purificação das nossas penas. Por exemplo, né, quando nós vamos num santuário, no dia, né, do padroeiro desse santuário, quando nós tem algumas devoções também, né, que nos dão, né, algumas práticas, né, que nos dão indulgência plenária, e aí o que acontece, né? Todas essas penas são apagadas através dessa prática, né? O que, né? Através de uma atitude, né, de uma retificação da nossa parte. Aí nós recebemos, né, a esse apagar, né, dessas penas, né? E é claro, né, por isso que é importante, né, a devoção, né? Porque quanto mais nós crescemos na devoção à Virgem Maria, principalmente, né, a oração do Santo Terço, algumas outras práticas devocionais que nos dão, né, alguns tipos de indulgências, né? E é claro, né, toda devoção, toda prática devocional, né, feita ali, né, com reta intenção e coração purificado, ela tem um grande poder, né, de purificação interior, né? Então isso é muito importante para a nossa vida e, é claro, para a nossa vida espiritual também, né? E aí nós vamos percebendo, né, como que esses méritos que são nos dados, né, através das boas obras, esses méritos nós oferecemos à Virgem Maria, né, para que ela use da melhor forma. Aí vai vir, né, alguns questionamentos, né? Por exemplo, né, que as pessoas vão fazer, né? Mas se eu ofereço os méritos, né, das minhas boas obras à Virgem Maria, como que eu vou alcançar a minha santidade, a minha salvação, né? Por quê, né? Porque são através desses méritos que nós vamos alcançando, né, os graus de santidade e também a nossa salvação. E aí, né, nós precisamos entender muito bem, né? Por exemplo, o mérito lá, né, de condigno, né, é um mérito que ele é intransferível.
Então, assim, né, se nós estamos em estado de graça, nós já estamos o quê? Unidos a Deus. Estar unidos a Deus, naturalmente, já é o quê? Né? Participar, né? Já ter essa participação da vida celeste. Né? Se nós já temos a participação da vida celeste, unidos a Deus, naturalmente, nós seremos capazes aí, né? Ou seremos no final da nossa vida, né? Também capazes de salvação pelo próprio Deus. Então, nós vemos aí, né? Existe um mérito que é intransferível. E, naturalmente, todos aqueles outros méritos nas nossas boas obras, aqueles méritos que nós, né, talvez não estamos aptos para usar na nossa própria vida, né? Porque assim, né, Deus, ele dá a graça em sua plenitude, mas cada um recebe na medida em que está apto a receber essa graça. Isso também é essencial para o nosso entendimento, né? Por isso que o que nós fazemos, né, com os nossos méritos, né, quando nós entregamos a Virgem Maria, né, para que ela use na obra de salvação da melhor forma, né? Nós fazemos justamente o quê? Entregamos esses méritos que nós não sabemos usar da melhor forma, né, que muitas vezes podem sobrar da nossa vida, nós entregamos a ela, para que ela possa, né, realizar, né, essa grande obra, né, de salvação, né, nas almas. Né? E é claro, naturalmente, se nós temos essa generosidade de usar, né, ou entregar esses méritos à Virgem Maria para que ela possa usar da melhor forma e com o bem entender, naturalmente, né, a própria Virgem Maria, nós que estamos fazendo esse grande ato, né, de caridade, de amor, né, para com o próximo, né, naturalmente, a Virgem Maria, no momento certo que nós estivermos preparados ou necessitados, né, dessas graças para tanto para a nossa conversão, para a nossa santificação, para a nossa salvação, ela vai, né, realmente, né, liberar, né, essas graças para a nossa vida, para que assim a gente não esteja desamparados daquilo que é, né, a própria obra de salvação. Então veja que nós oferecemos esses méritos, essas boas obras, mas isso, de alguma forma, em algum momento, volta para nós, né? Porque a Virgem Maria, ela não deixa, né, os seus filhos desamparados, né? E por isso que nós precisamos tomar consciência, né, dessa realidade. Outra coisa também, outro questionamento que geralmente é corrente diante do entendimento, né, dessa consagração é o quê, né? É aquela coisa, se eu ofereço todos os meus méritos a Virgem Maria, né, e não posso usar deles, então não posso rezar, né, por um parente, pela conversão de um parente, porque a minha oração não vai ter eficácia. Ou então, né, eu não vou poder oferecer uma obra de caridade, ou então uma oração, ou então alguma coisa que eu faço, né, uma boa obra que eu faço pela alma, né, de um parente querido, né? Entenda que nós, assim, né, como nós oferecemos esses méritos à Virgem Maria, nós podemos sim, né, continuar rezando pelos nossos familiares, nós podemos cada vez mais oferecer tudo aquilo que nós estamos fazendo, oferecer sim, né, a nossa oração, alguma prática devocional por uma alma de um ente querido, né, que talvez esteja no purgatório. Nós podemos fazer isso. É claro, né, a Virgem Maria, ela vai, né, quando nós direcionamos o nosso pensamento, a nossa oração para alguém, em uma intenção específica, né, é claro que a Virgem Maria, ela está, né, atenta aos nossos pedidos, né, e no momento certo, é claro que de repente aquela alma não vai receber todas aquelas graças que aquelas boas obras, né, realmente poderiam dar, né, mas não vai receber por quê? Porque de repente ela não estaria preparada, ou de repente alguém, né, uma outra alma estaria mais necessitada daquelas graças. Então Maria, por saber o momento certo de cada coisa, naturalmente ela vai direcionando no momento certo a cada alma para que ela possa realmente alcançar, né, aquilo que é a sua salvação. Né? Então, isso é essencial, né, para que a gente possa entender essa proposta, né, de São Luís de entrega, né, dos bens, né, interiores, espirituais, né, passados, presentes e futuros à Virgem Maria, né, porque é uma grande obra de salvação, que nós, através das nossas boas obras, nós ajudamos a salvação da humanidade. E é claro, né, a Virgem Maria nunca vai deixar desamparados aqueles também
que nós nutrimos, né, um certo afeto, né, um certo desejo de salvação para essas pessoas. Então isso é essencial. E nós vamos ver, né, depois, né, como que essas pessoas que estão ao nosso redor, né, próximo de nós, elas são agraciadas, né, por essa sagrada devoção, nessa consagração a Jesus Cristo através, né, por Maria, né, pela devoção à Virgem Maria. Então, para que a gente possa aí, né, ter essa consciência, né? Então isso aqui é muito importante para a nossa vida. Depois, né, o que nos compromete essa devoção? E aqui vem, né, um outro ponto também muito importante, né? Então, segundo lugar, né, o que nos compromete, né? Que nos compromete essa devoção, né? São Luís ele vai, né, vai nos dizer que essa devoção, né, essa consagração, ela nos propõe o quê, né? Uma renovação das promessas batismais. Então, isso é a essência dessa consagração que São Luís está nos propondo. E é claro, né, essa renovação das promessas batismais nos chama a duas coisas essenciais. A primeira é a renúncia né, a Satanás, as suas pompas e obras, e isso que, né, não só ali, né, é claro, né, a renúncia a três realidades importantes, né? Primeiro, ao demônio, depois a renúncia do mundo e a renúncia dos pecados, né, de si mesmo, da carne. Então, essa é a primeira coisa que nos propõe essa consagração, que é essa renovação das promessas batismais. Essa renúncia a Satanás, às suas pompas, né, as pompas mundanas, né, aí, né, os orgulhos, as vaidades do mundo e as suas obras, né, a obra, né, de pecado, né, a obra aí, né, de transgressão, de desobediência. Então, essa é a primeira coisa, porque sem a renúncia não tem como aderir, né, a essa consagração. Depois, a segunda coisa, né, tomar Jesus como soberano. Soberano Senhor. Então isso aqui também é muito importante, né? Então assim, né, claro, primeiro é a renúncia, essa obra de conversão, né, onde nós abandonamos a vida velha para permitir com que Jesus Cristo reine e seja Senhor da nossa vida. Então, essa consagração ela vai nos propor a isso, né? E é claro, né, esse dar-se inteiramente a Jesus Cristo, né, a nosso Senhor Jesus Cristo, por Maria, né, por intermédio, né, pelas mãos de Maria. Então, a consagração ela nos propõe justamente isso, né? E o fim último, né, a terceira coisa, né, que é o fim último dessa consagração, né? Aí é essa união, né, que os grandes santos da igreja, né, vão chamar de união esponsal, né? Então, a terceira coisa, né, que é o fim último dessa consagração é a união esponsal, né, com o próprio Deus, né? Então isso aqui é muito importante, né? E é claro, né, o que seria a união esponsal, né? É essa participação, né? Participação
da vida divina ou dos mistérios, né, divinos, né? Dos mistérios divinos. E é claro, né, desses mistérios, né, da salvação. E também, né, se nós olharmos bem, né, esses mistérios da salvação, né, que mistérios são esses? Principalmente a vida de Cristo, né, nessa terra. Né? Então, se nós negarmos algum mistério da vida de Cristo nessa terra, nós já não estamos mais, né, nos consagrando inteiramente, né, a Jesus Cristo através de Maria, né? E é claro, essa participação dos mistérios é o quê, né? É realmente se reconhecer, né, cada vez mais filhos, né, da Virgem Maria, né, por essa participação, né, essa identificação com o próprio Cristo, né, viver essa maternidade divina, tocar, né, o mistério, né, da missão de Cristo, que é do anúncio da Boa Nova, do Reino dos Céus, que é aí, né, tocar, né, esse mistério, por exemplo, da paixão de Cristo, né, do sofrimento, né, aprender a viver isso, para também a gente possa aprender a viver, né, e chegar, né, à plenitude da nossa vida, tocando o mistério da ressurreição de Cristo. E é interessante, né, que o Santo Terço, o Sagrado Rosário, por exemplo, ele nos propõe justamente isso, né, meditar os mistérios de Cristo nessa terra, porque quanto mais nós vamos adentrando e unindo e participando da vida de Cristo, da vida divina, né, de Cristo, e é claro, né, desses mistérios da vida terrena de Cristo, porque também não só participamos dos mistérios da vida terrena, mas também, né, da vida celeste, né, e nós vivemos isso principalmente na Santa Missa, né, que ali nós temos, né, tanto o sacrifício, né, que foi dado no tempo, né, no passado, que se torna presente, mas nós também temos, né, no presente a antecipação daquilo que é a glória futura, né? Então nós temos aí essas duas realidades muito importantes, o mistério, né, da paixão e da ressurreição, né? O mistério, né, aí, né, da vida, né, humana e da vida divina, né? O mistério aí de Cristo, né, que é assim, né, esse grande mistério, né, do seu sofrimento e da sua glória. Então nós vemos aí, né, cada vez mais, né, quanto mais nós vamos aprendendo a meditar, né, no Santo Rosário, esses sagrados mistérios, né, lá, né, por exemplo, o mistério da transfiguração, acho muito interessante, né, o mistério da transfiguração, nós podemos rezar e pedir, né, que assim como lá, né, Jesus Cristo deu a contemplação aos seus discípulos, né, da glória do Pai, né, onde ali ele ficou transfigurado, né, nós podemos pedir, né, quando a gente reza esse mistério da transfiguração também, que a gente, né, a nossa vida seja transfigurada, né, na vida de Cristo, né, para que as pessoas possam perceber Cristo em nós, né? Então, quanto mais nós vamos aprendendo, né, a meditar e a viver, a colocar em prática esses mistérios da vida de Cristo, mais nós vamos, né, realizando a nossa vocação esponsal, que é a vocação batismal, né, dessa unidade com o próprio Deus, né, dessa unidade com o próprio Cristo, de sermos outros Cristos e, é claro, unidos ao Pai e ao Espírito Santo. Então nós vamos cada vez mais adentrando nesses grandes mistérios. Por isso que o segredo dessa consagração consiste em quê, né? Consiste justamente na obra de santidade, né? E o que é a obra de santidade, né? A obra de santidade é, sim, né, aquilo é a capacidade de nós sermos expressão do grande amor de Deus, né? Por isso que o grande segredo dessa consagração, dessa devoção e consagração é o quê, né? É o crescimento no amor, né, que se expressa a Deus, mas também que se manifesta ao nosso próximo, né? Então nós precisamos entender muito bem isso, né? Se nós não amamos o nosso próximo, nós não amamos a Deus, né? Porque é um consequente, né? Se nós amamos a Deus, nós nos sentimos impelidos a amar o nosso irmão, né? Amar o nosso próximo, né? Então essa perfeita consagração a Jesus Cristo através da Virgem Maria nos leva a isso, né? A uma vivência plena do amor de Deus, né? Dessa manifestação do amor, né? Nos leva a amar, né? com mais plenitude, né? E é claro, nos leva também, né, a uma virtude muito essencial, que é a generosidade.
Generosidade por quê? Porque nós oferecemos tudo a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Então nós vemos aí, né, é aquela ideia, né, que nós vemos lá, né, no Evangelho, onde aquele homem, né, e em alguns evangelhos vai dizer que é o jovem, né, chega até Jesus Cristo perguntando, né, o que eu devo fazer para ganhar, né, a vida eterna. E Jesus Cristo vai ali elencar várias coisas e depois, né, aquele homem vai dizer que aquilo ele já fazia desde a infância dele. E Jesus Cristo vai dizer, né, o que, né? Vai falar justamente sobre essas duas coisas aqui, né? O amor e a generosidade, né? Ele vai falar a seguinte coisa: só te falta uma coisa. Vende tudo que tens, né? Dá aos pobres, depois vem e me segue, né? Assim, dar tudo que nós temos é o quê? É um ato de amor, né? Porque ninguém dá tudo que tem se não ama aquilo que vai receber em troca, né? Que é o segmento, que é o próprio Deus, né? Que é o próprio Cristo, né? E é claro, é um gesto de generosidade. Dar tudo é isso, né? É o que Cristo fez na cruz, né? Cristo se deu por inteiro a cada um de nós, né? Ele teve um ato de amor supremo e um ato de generosidade suprema, né? E essas duas coisas aqui, elas estão sempre unidas, né? Amor e generosidade. Porque aonde há amor, há sempre generosidade. E aonde há generosidade, sempre haverá amor, né? Quando nós vemos uma manifestação de amor, né? Ou então, né, podemos dizer assim, de carinho, de afinidade, de afetividade, mas não tem generosidade, é sinal que não há amor, né? E quando nós vemos uma manifestação de generosidade ali, a pessoa, né, fazendo, mas querendo algo em troca, já não é mais generosidade, né? Por quê? Porque não tem amor, né? Porque o amor, ele é sempre o quê, né? Ele é sempre livre, né? Ele nunca faz algo querendo algo em troca, porque o amor, né, ele nunca espera recompensa, né? Porque ele é sempre dar-se, né? Por quê, né? Porque o amor, ele é sempre recíproco. Então nós não precisamos ficar esperando recompensa do amor que nós damos, porque uma hora ele vai voltar, né? Porque é sempre recíproco o amor, né? E quando nós ficamos buscando recompensa do amor que nós damos, e aí nós deixamos de amar, né? Por quê, né? Porque nós não estamos confiando na reciprocidade. E quando nós não confiamos na reciprocidade, é um sinal de que nós estamos confiando nas nossas próprias forças, nas nossas próprias condições e começamos a cobrar o outro daquilo que nós estamos dando, né? Que é aquele ato, né, ali, né, de um bem, né? Mas quando não há amor e não há generosidade, né, aquele bem, ele é sempre um bem mercenário. E aí que é o grande perigo da nossa vida. Por isso que lá quando nós falamos que essa consagração, ela realmente nos propõe uma consagração da nossa alma e do nosso corpo, justamente por isso, né? Por quê, né? Porque ali na nossa alma, né, a nossa razão, ela vai, né, se tornando cada vez mais reta, né? O nosso coração cada vez mais purificado, para que assim a nossa vontade, né, seja cada vez mais plena em firmar-se sempre lá, né, naquilo que é, né, o bem comum, né, o bem supremo, que é o bem de Deus, né? E é claro, tudo isso vai gerando, né, quando a nossa vontade ela está fortalecida no bem, naturalmente, né, nós vamos aí como que afirmando, podemos dizer assim, né, ou então fundamentando a nossa personalidade, a nossa identidade, o nosso caráter também. É claro, essa aula não é sobre isso, mas tudo isso tem a ver, né, com aquilo que é a maturidade interior, né, que é assim, né, o amor e a generosidade elas só são manifestadas quando há essa maturidade no nosso interior. Então, esse é um pouco, né, daquilo que São Luís fala nesse 4º capítulo. Agora nós vamos passar, né, aí para o 5º capítulo, né, do tratado, que também, né, vai complementar essa nossa reflexão do dia de hoje, né? Porque no 5º capítulo, São Luís traz 8 motivos do porquê que se recomenda essa consagração e essa devoção, né? Essa consagração a Jesus Cristo através, né, da devoção, através da Virgem Maria, né? Então, ele vai elencar 8 coisas muito importantes. Então, capítulo 5º, né? Capítulo 5º
são os motivos que se recomenda essa devoção. O primeiro motivo nos põe inteiramente a serviço de Deus, né? Se lembra lá como dizia, né, que todo o nosso ser é consagrado, conformado, unido a Deus. Então, quando nós estamos em estado de graça, tudo que nós fazemos se torna um serviço de salvação, né? Nós nos tornamos realmente verdadeiros instrumentos dessa obra de salvação de Deus. Então, essa consagração, ela nos põe inteiramente, né, a serviço, né, inteiramente a serviço, né, ao serviço de Deus. Então essa é a primeira coisa, né? Então só isso já, assim, né, já seria, né, o grande motivo, né, para que a gente possa, né, realmente aí, né, nos consagrar, né, a Jesus Cristo através da Virgem Maria, né? Porque essa consagração, ela nos coloca, nos insere perfeitamente na grande obra de salvação, né, da humanidade, né, da salvação das almas. Depois, né, o segundo motivo nos leva a imitar o exemplo de humildade de Jesus Cristo, né? Nos leva a humildade, essa consagração, né? Por quê, né? Porque se nós olharmos, né, a Virgem Maria, né, ela manifesta a perfeição da humildade de Cristo, né? Jesus Cristo, né, lá, né, se rebaixou totalmente, sendo Deus, né? São Paulo fala isso na carta aos Filipenses, né? Jesus, sendo Deus, não se apegou nem em ser igual ao Pai, mas se rebaixou completamente, assumindo, né, a condição humana, né? Na teologia nós vamos chamar isso, né, um termo grego, né, que se diz kenosis, né, que é o rebaixamento, né? Jesus Cristo se rebaixa totalmente, né? Isso é uma atitude de humildade, né? Assumiu a nossa condição. A Virgem Maria também, né? Se nós olharmos, né, as grandes graças que Deus realizou na Virgem Maria, né, diante de tudo aquilo que ela era, que é, né, ela poderia, né, se auto-exaltar, né? Mas assim, a perfeição que ela tinha, né, que era assim, essa perfeição de unidade com Deus, ela permitia a ela, né, realizar e manifestar, né, essa virtude por excelência na sua própria vida, né? Ali, né, de realmente, né, de se rebaixar também à vontade de Deus, né? Depois, terceiro motivo, nos proporciona as boas graças da Virgem Maria, né? As graças da Virgem Maria, né? Como dizia anteriormente, né, ela, né, essa consagração, essa devoção, ela nos leva né, a experimentar, né, esse grande cuidado da Virgem Maria, né? Então, por isso que a gente vai, né, crescendo na prática das boas obras, na prática do bem, na prática ali das virtudes, a gente vai crescendo cada vez mais na prática, né, devocional, na união com Jesus Cristo, através da Virgem Maria, e cada vez mais Nossa Senhora, né, assim como nós oferecemos os méritos das nossas boas obras a ela, para que ela use da forma que ela bem entender, né, e da melhor forma, né, da forma perfeita, ela no momento
certo, também nos dá as graças necessárias, né, para a nossa conversão, para a nossa santificação, né, para a nossa salvação, né? E é claro, né, essas graças é como se fosse, né, é uma comunhão de mistério, né? A gente pode dizer assim que é a grande obra de solidariedade, né, que a gente vê, né, que é o que, né, dessa comunhão de mistérios, de dons espirituais, né? Essa solidariedade de dons espirituais, onde nós ajudamos alguém, né, se converter, onde através dos méritos das nossas boas obras, ajudamos a purificação das almas do purgatório, ajudamos a conversão de alguém, a santificação de alguém, e é claro, né, que talvez nós não conhecemos, nós não sabemos, mas a Virgem Maria sabe, conhece e delibera, né, essas graças necessárias a essas pessoas, e num outro momento, né, nós também recebemos essas graças que de repente são até de outras pessoas que estão rezando, entregando à Virgem Maria esses méritos, e a Virgem Maria, quando nós estamos necessitados, ela vai lá, né, e derrama essas graças necessárias na nossa vida para que a gente possa, né, não se afastar do caminho de salvação, né? Então veja que é uma grande solidariedade, né, de comunhão aí, né, de mistérios, né, de dons espirituais, né? Não só dons materiais, bens materiais externos, mas dons, né, e bens espirituais interiores. Então é importantíssimo isso também para o nosso entendimento, né? É um grande mistério de Deus também, né? O quarto motivo, né, é um meio excelente de promover a maior glória de Deus, né? Essa consagração, né, é um meio excelente de promover a glória de Deus, porque é um meio excelente para promover a glória de Deus, né? É claro, se toda essa obra aqui, né, de devoção, de consagração, de bons atos, de boas obras, ela vai nos santificando. Então, quanto mais nós vamos permitindo com que o Espírito Santo, a graça de Deus, vá nos santificando, mais nós nos tornamos expressão do próprio Deus no mundo. E naturalmente, né, quanto mais nós nos tornamos expressão do próprio Deus no mundo, nós, né? Nós promovemos a glória de Deus, né? Então essa manifestação da glória divina que acontece nas suas criaturas, e principalmente no ser humano, né? Então é muito importante isso aqui também, né? Então o quarto motivo, né? Depois o quinto motivo, vamos aí, né? Quinto motivo que São Luís elenca, ele vai dizer, né, nos conduz à união com Jesus Cristo, né? União com Jesus, né? Então, como a gente já falou também, né, o quanto, né, essa consagração, né, vai nos unindo cada vez mais a Jesus Cristo através da Virgem Maria, né? Como dizia anteriormente, né, porque, né, nós vamos nos conformando, né, vamos sendo formados, né, ali nos transformando, sendo identificados ao próprio Filho de Deus como outros Cristos, né? Vamos nos unindo à Trindade Santa e, é claro, né, vamos também, através dessa consagração, participando da obra sagrada, né, do sagrado, da vida do próprio Deus, né? Então essa união com Jesus Cristo, né, ela acontece. E é claro, e como dizia também, quanto mais unidos à Virgem Maria, Maria como está, né, unida, né, de corpo e alma ao próprio Deus já no céu, então naturalmente, né, quanto mais unida a ela, mais nós estaremos unidos ao próprio Deus também, né, a Jesus Cristo, né? E é claro, né? Depois, né, o sexto motivo nos dá grande liberdade interior, né? Então, liberdade interior.
Então, assim, o que seria essa liberdade interior, né? Liberdade interior, né, é justamente esse desapego, né, total, né, tanto da nossa, né, dos nossos próprios prazeres, do mundo, daquilo que são as seduções, né, daquilo que são, né, muitas vezes até o que, né, aqueles sonhos que nós tínhamos ou ideais que nós tínhamos elevados, que ali, né, nós vamos renunciando, porque, né, porque nós vamos percebendo que Deus, Ele quer e está conduzindo a nossa vida por um outro caminho, né, um caminho aí, né, de plenitude, né. Então essa liberdade interior, ela justamente, ela nos proporciona isso, uma grande paz de estar certos, né, certificados de estar fazendo a vontade de Deus, né? Então a liberdade interior, ela justamente, ela nos proporciona isso. E é claro, essa liberdade interior, ela vem, né, através lá, né, da humildade, né? Ela vem, né, do amor, da generosidade, né, que nós falávamos anteriormente, né? Ela também, né, vem aí nessa liberdade interior, né? Ela vem aí, né, também diante daquela generosidade de entrega dos nossos méritos, né? A gente não fica pensando, né, eu vou entregar tudo e vou perder a minha salvação. Não, não é isso, né? O próprio São Paulo, olha só, São Paulo tem uma passagem da carta aos Romanos que ele vai dizer a seguinte coisa, né? Que a gente leu essa passagem algumas semanas atrás na Santa Missa, na liturgia da Santa Missa. São Paulo vai dizer assim, né? Que ele queria ser, né, apartado da obra de salvação para que todos os irmãos dele, né, pudessem alcançar a salvação. Olha só, né? Esse homem querendo ser, né, ali, né, apartado de Cristo, né, para que os irmãos dele pudessem, né, contemplar, né, aquela grande graça. Isso não é uma obra de generosidade, né, de amor, né, para com o próximo? É claro, né, essa atitude de São Paulo não estaria de modo algum roubando, né, ele não estaria de modo algum assim, né, talvez, né, jogando fora, né, a sua salvação, né? Não estaria, né? Essa atitude dele é uma atitude de amor e generosidade, né? Ele prefere, é como se fosse, né, ele prefere morrer, né, perder a salvação para que todos tenham a salvação, né? Então isso é uma atitude de generosidade, de amor, né? E é claro, né, aí, né, isso já é obra, já é causa de salvação, né, para São Paulo, né? É o grande santo evangelizador da igreja, né? Então essa liberdade interior é muito importante, né? Nós não ficamos aí preocupados, né, com o que pode acontecer, né, se nós oferecemos os nossos méritos. Essa liberdade interior nos dá, né, essa tranquilidade, essa paz interior, onde nós não temos medo, né, do que pode acontecer, mas temos confiança no próprio Deus, né? Então, aí, né, o sétimo motivo, né, nossos próximos tiram proveito desta devoção, né? Então, olha só, né, o nosso próximo tira proveito da nossa devoção, né, e dessa consagração. Porque o próximo tira, né, esse proveito, né, da nossa consagração e da nossa devoção à Virgem Maria. Por quê, né? É claro, se nós vivemos segundo aquilo que realmente é uma verdadeira devoção e a consagração que nós assumimos diante de Deus, né? Principalmente daquilo que São Luís está, né, nos chamando a atenção no Tratado da Verdadeira Devoção. Se nós vivemos realmente, né, segundo tudo isso, né, que nós estamos falando, né, daquilo que Deus nos propõe viver, né, é claro que a nossa vida ela vai crescendo em graus de santidade. A nossa vida ela começa a se tornar uma vida né, justa, a nossa vida ela começa a se tornar exemplo, ela começa a manifestar o quê? Uma autoridade dos filhos de Deus, uma credibilidade, a nossa vida ela começa a expressar, né, aquilo que realmente, né, é a obra de santidade e salvação do próprio Deus na nossa própria vida. E essas pessoas que estão ao nosso redor, elas tiram proveito disso por quê? Né? Porque elas são agraciadas com essa graça que transborda da nossa vida, né? Como um livro, né, de espiritualidade vai dizer, né? Ele vai dizer, o autor vai dizer a seguinte coisa, né? Ninguém tem capacidade de dar aquilo que tem dentro de si. Nós só temos capacidade de dar aquilo que transborda de nós. E a santidade é justamente isso, né? Esse transbordar
da graça em nós, onde o próprio Deus é manifesto através da nossa vida. E é claro, né, se essa graça transborda de nós, o nosso próximo, ele sempre vai tirar proveito dessa devoção, né, dessa consagração, da nossa, né, do nosso crescimento em santidade e de união com Deus, né. Depois, né, aí, e é claro, né, nós vimos também, né, aqui também remete àquela ideia de entregar, né, os méritos à Virgem Maria para que ela possa, né, fazer, né, porque o nosso próximo não é só aqueles que estão ao nosso redor, né, o nosso próximo também, né, são aqueles que, ao qual nós nos comprometemos, né, em rezar por eles. Por exemplo, quando nós rezamos pela conversão dos pecadores, nós não sabemos estritamente para quem nós estamos rezando. É uma intenção genérica, mas que toca, né, a humanidade, né, todos aqueles, né, pecadores que precisam de conversão, né? Então nós vemos aí, né, como que a nossa devoção, a nossa consagração a Jesus Cristo por Maria nos leva, né, uma grande experiência, né, de unidade com Deus, né, de santidade que toca, né, toda a humanidade, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. O oitavo motivo, né, é um meio admirável de perseverança. Então, é um meio, né, admirável de perseverança. Nos leva, né, à perseverança. E é claro, né, essa devoção, porque, né, olha quantas coisas que nós meditamos no dia de hoje, né? Que essa devoção nos leva, né, cada vez mais a amar e sermos generosos, faz com que a gente realmente se preocupe pela salvação da humanidade, mas também, né, nos momentos certos, tudo aquilo que nós damos, né, com amor, né, como o amor é recíproco, essas graças elas voltam de alguma forma até nós, né, principalmente, né, e essas graças elas são, né, como o próprio São Luís vai dizer, né, que Maria é essa dispenseira, né, é aquela que cuida, né, da dispensa de Deus, né, das graças de Deus, né, que vai, né, derramando, né, como lá também nós vamos ver, né, na aparição de Nossa Senhora das Graças, onde ela explica, né, os raios ali claros, os raios escuros também, né, nós vemos, né, como que Maria é essa dispenseira, essa medianeira de todas as graças, né, onde ela nos dá no momento certo aquilo que é necessário. E é claro, né, tudo para a nossa perseverança, né, como vai dizer o próprio Cristo, né, no momento no Evangelho, ele vai falar, né, lá, né, que é uma grande promessa, né, de Jesus Cristo, e ele vai dizer, né, quem perseverar até o fim será salvo, né? Por que quem perseverar até o fim será salvo, né? Porque na perseverança do caminho nós vamos adquirindo, né, a nossa conversão, né? Os graus de santidade, de aperfeiçoamento. E quanto mais no caminho nós estivermos, mais nós conseguiremos perseverar, e perseverando, mais nós vamos conseguindo, né, nos unir cada vez mais a Deus e corresponder o amor de Deus na nossa vida, né? Por isso que essa devoção, essa consagração, né, a Jesus, de si mesmo a Jesus Cristo por Maria, nos leva, né, a essa grande, né, obra de salvação, né, que é a salvação dos pecadores, mas também a nossa salvação, a nossa santificação, que acontece justamente por aquilo que, como dizia, né, que é o segredo dessa devoção e consagração, que é o amor e a generosidade. Então é essencial nós entendermos isso, né? Essa consagração nos leva a essa prática, né, do amor e da generosidade. Mas tudo isso, né, depende desse grande trabalho, né, de meditação, desse grande trabalho também, né, aí, né, de aquisição, né, das virtudes necessárias e, é claro, né, das boas obras, né, de aí a gente ir, né, trabalhando, labutando cada dia mais para que nós tenhamos méritos para oferecer à Virgem Maria, para que ela possa usar da melhor forma e, é claro, né, no dia que nós precisarmos, ela também, né, nos agraciar com aquilo que é necessário para a nossa salvação. Então, essa é a nossa terceira aula, né, onde aí nós meditamos sobre esses 2 capítulos, né, do tratado da verdadeira devoção, né, que nos mostra, né, realmente o que é, né, uma devoção, né, santíssima à Virgem Maria, né, uma devoção que não cai
na idolatria, mas uma devoção que realmente ela nos leva cada vez mais a adorar a Deus e realmente, né, fazer com que essa adoração a Deus, né, toque, né, o céu e naturalmente, né, desça, né, as graças necessárias para a conversão dos pecadores aqui nessa terra. E é claro, né, nós recebemos também, né, como dizia, né, as graças necessárias para a nossa própria santificação. Como dizia lá, existem alguns méritos que eles não são transferíveis, são próprios nossos, né? O que nós oferecemos são aqueles que, podemos dizer assim, aqueles que sobram de nós, né? Aqueles que realmente que o próprio Deus enriquece as nossas obras, né? Que, claro, em estado de graça, né? Essas obras, essas boas obras que nós fazemos, elas são enriquecidas, né, com uma potencialidade de méritos salvíficos, né? Que é, assim, né, os méritos do próprio Cristo em nós. Por isso que esses méritos nós oferecemos, porque esses méritos salvíficos de Cristo, esses sim são capazes de salvar as almas, esses sim são capazes de converter as almas, santificar as almas, purificar as almas para a sua salvação. Então, essa é a nossa reflexão, né? E é claro, né, sempre lembrando, né, essa nos ajudará muito, né, a nossa reflexão se a gente tiver, né, o tratado da verdadeira devoção, né? Então nós podemos encomendar na nossa secretaria paroquial ou também, né, procurar com as irmãs da Arca de Maria, né, aí nosso tratado da verdadeira devoção. Lembrando também, né, o nosso livro, né, Compêndio de Mariologia, depois a gente vai trazer alguns tópicos também de Mariologia também importantes para que a gente possa aí crescer mais ainda na nossa devoção, né? Então aqui, né, nós temos, né, um pouco da história da Mariologia, né, da reflexão mariológica, a reflexão teológica, né, sobre os dogmas, a reflexão da Sagrada Escritura, né, sobre também, né, a Virgem Maria. Então, temos na nossa secretaria paroquial também, né, ou então, né, aqueles que não estão na nossa paróquia, né, estão distantes, né, pode entrar em contato conosco, né, que nós podemos mandar pelo correio, ou então comprar, né, direto na Cultor de Livros, né, lá no site da Cultor de Livros, nós temos o nosso livro lá também, onde pode ser comprado, né? E aí eles vão enviar, né, para a residência de vocês. Então, que a gente possa aí crescer cada vez mais. E em breve também nós teremos, né, o nosso livro, né, que será com essa capa aqui, né, com essa capa que é um ícone, né, de Nossa Senhora do Divino Amor, né, uma grande padroeira de Roma, né, onde aí também nós traremos tudo isso que nós estamos refletindo aqui, né, no nosso curso, né, desse mês, e mais também, né, aí, né, esse livro virá também com os exercícios espirituais para fazer, né, a consagração à Virgem Maria no método de São Luís também. Então, em breve nós teremos aí, né, assim que chegar, nós vamos anunciar o nosso livro também aí para que vocês possam adquirir, né, porque aí terão, né, também, né, todo esse material, né, que nós estamos dando na nossa aula e mais também, né, toda a preparação para fazer, né, a consagração segundo o método de São Luís. Então, vamos terminar a nossa aula, né, com a nossa oração e depois daremos a nossa bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.